Revisão hoje, viu? Posta lá nos Ok. recados, Kaique, tu ganha muita visualização. Hoje é bem simples. Vou até liberar vocês um pouquinho mais cedo. É só uma revisão mesmo. E aí, gostaram do plantão? Quem foi, quem veio? Ai, Falei com a Eu mãe nem de João, lembrei. falei com a mãe de Júlia. Agora o restante. Não, né? eu não lembrava o que era, eu pensei que era aula. Entrei na de Damares e fiquei conversando com ela. E foi. Foi. Baiano. Ó, É resenha, ela tava escutando música clássica. ela é. Mas é chique. Vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho, dar uma revisãozinha hoje sobre aquela parte de isomeria, que não é grande o conteúdo, por isso que eu fiz mais biologia esse tempo todinho, mastiguei bem muito, porque essa parte de isomeria, ela só é isomeria plano espacial e geométrica. Quer dizer, plano, espacial e óptico, somente. Porque esse conteúdo, se vocês perceberem, nem no livro de vocês estão, porque eu não percebi, eu não me liguei, mas eu adiantei muito o conteúdo sem nem perceber. Entendeu? Porque a gente na primeira unidade tinha que ver somente até hidrocarbonetos. E funções iria ficar para a segunda unidade. Mas aí terminou que, sem perceber, eu fui seguindo o embalo, e aí adiantamos demais. Tá? Então, vê só. Eu vou ler um textozinho aqui para vocês, para a gente ir fixando melhor aquele conteúdo. Isomeria, como vocês sabem, é o quê? É um fenômeno que vai acontecer com alguns compostos orgânicos, onde ele vai possuir a mesma fórmula molecular, né? Ele vai ter a mesma disposição de carbonos, de hidrogênio, dos seus átomos em si. Né? Porém, a sua estrutura ela vai se apresentar de forma diferenciada. Tá certo? Aí veja, acontece, às vezes, de um dado conjunto de átomos estabelecer ligações químicas de maneiras diferentes. Portanto, podem existir duas ou mais substâncias de composição idêntica, certo? Composição idêntica, quando eu digo, é a quantidade de átomos mesmo. Porém, esses compostos eles vão ter arranjos diferentes. Então, como a gente viu, a gente já tinha visto nas aulas mesmo de isomeria, que a gente vai ter um composto que tem a mesma quantidade de átomos, mas tipo, ele puxa uma ligação para cima, o outro puxa uma ligação mais para baixo, tá? E esse arranjo de átomos, ele vai interferir justamente no tipo de composto. Por quê? Porque se muda o que a gente chama de geometria molecular, né, muda o componente, tá? Então, lembra quando a gente estudou bioquímica lá no primeiro ano, que eu estava falando a vocês de glicose, que a glicose é o quê? Deixa eu ver se eu desenho uma glicose aqui. Que é a glicose, ela tem uma estrutura mais ou menos assim. Aqui é um oxigênio. Peraí, não. Deixa eu botar esse oxigênio. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí aqui, é porque eu fazia sempre com oxigênio aqui desse outro lado, sabe, Ítalo? Aí se eu mudar esse oxigênio de lado, ele já muda o composto. Mas vamos dizer que isso aqui é a glicose, tá? Que CH2OH, tá? Aí aqui a glicose é dessa forma. OH, H, H, OH, 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 OH. Bem, aí aqui eu tenho uma glicose, né? Que ela é que a fórmula é C6, ó, C6, H12, O6. Essa é a fórmula, né, da glicose. Só que aí é que tá. Como monossacarídeo, a gente vai ter não só a glicose, como a gente vai ter também a frutose e a galactose. E aí, todas elas têm a mesma composição, C6H12O6.
Mas, professor, e o que é que vai diferenciar, por exemplo, uma glicose de uma frutose, né? Não é só onde a gente encontra, mas sim a estrutura também se diferencia. Então, muitas vezes, por exemplo, o que vai diferenciar, de fato, seria a presença desse oxigênio aqui. Então, Na vejam só. posição do oxigênio, né? É, a posição do oxigênio. Então, vejam só que esse oxigênio aqui, tá? Ele tá desse lado aqui. Aí, por acaso, se por um acaso esse oxigênio ele não aparece aqui, ele aparece aqui, tá? Então, quer dizer que eu já mudei o composto. Aqui eu tenho o carbono 5, ó. Então, o carbono vai ser 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, se por um acaso eu coloco esse carbono aqui, esse carbono eu coloco aqui, e esse oxigênio eu passo para cá, aí já muda o composto, né? Se eu passo para cá, aí já muda também. Então, o que é que a gente está mudando? A gente está mudando justamente o que a gente chama da geometria molecular da cadeia, né? E aí é isso que faz diferenciar o tipo de substância. Então, a gente tem glicose, a gente tem frutose, galactose, e o que diferencia não é apenas aonde a gente encontra. Então, o fato do oxigênio mudar de posição é uma questão isomérica também, tá? Que é onde a gente muda o composto, mas ele vai possuir a mesma quantidade de átomos na sua composição. Tá certo, pessoal? Então, isso é o que a gente chama de isomeria. Então, ó, é um fenômeno conhecido como isomeria. Os termos foram cunhados em 1830 por Jacob Berzelius, provavelmente a partir do termo grego iso, que significa igual, e meros, que significa parte. Então, ele tem as partes iguais, porém, ele vai formar compostos diferentes de acordo com os seus arranjos. Então, os primeiros isômeros foram identificados em uma época em que os primeiros modelos de moléculas estavam começando a ser elaborados, em 1824. O alemão Justus von Liebig preparou sais de ácido fumínico que eram explosivos. No ano seguinte, nosso já conhecido Friedrich Höller identificou compostos da mesma fórmula, porém inativos. Eram os sais do ácido ciânico. Houve alguma controvérsia entre os dois químicos, pois cada um imaginava que o outro estava equivocado. Também pudera, né, gente? Naquela época onde a química era muito... A química moderna era tá à tona ainda, então era muito contraditório você ver um tipo de composto onde tinha a sua mesma composição molecular ser compostos diferentes. Então, cada um que defendesse a sua ideia, tá? Então, eles imaginavam que o outro estava equivocado, uma vez que as fórmulas de compostos de comportamento tão diferente eram as mesmas. Porém, em uma série de experimentos realizados conjuntamente, ambos chegaram à conclusão de que a composição dos sais era de fato a mesma, né, que era hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, e coube a Gay-Lussac, é o nome do cara, Gay-Lussac, a conclusão correta de que a diferença entre os comportamentos só poderia estar na maneira de os átomos se agruparem. Porém, a molécula era a mesma, tá? Então, o estudo da isomeria continuou como um ramo da química orgânica, mas o fenômeno também ocorre com compostos inorgânicos. O próprio Höller preparou ureia utilizando cianato de amônio e determinou as mesmas fórmulas mínima e molecular para os dois compostos. Era mais um novo caso de isomeria com consequências que já conhecemos. A partir dele, foi possível considerar a química orgânica como sendo a mesma química dos compostos minerais. Então, o estudo da isomeria permitiu entender que as propriedades das substâncias dependem não apenas de sua composição em elementos e respectivas quantidades, mas também da maneira de como eles se organizam
na sua estrutura. Em quaisquer temperatura, as moléculas estão sujeitas a vibrações internas, torções e flexões, e a maneira como que os átomos estão ligados podem determinar a resposta da molécula e a esses esforços. Então, até uma temperatura, uma condição ambiental, ele pode mudar a isomeria da molécula, porém ela vai continuar com a mesma quantidade de átomos e tudo mais. Vejam que interessante, né? Um pouquinho sobre a história da descoberta dessa área da química. Tá certo, gente? Então, deu uma clareada aí, vocês começaram a se lembrar, né, daquelas aulas que a gente já teve. E aí é isso que a isomeria ela vai estudar, né? Vai estudar justamente esse fenômeno que faz com que essas moléculas elas tenham estruturas diferentes, porém a mesma quantidade de componentes, mas vão se apresentar também com características diferentes, certo? E aí a gente vai ter a isomeria plana, a isomeria espacial e a isomeria espacial, que a gente também chama de isomeria geométrica, e vamos ter a isomeria óptica, tá? Que é quando a gente utiliza a questão da luz polarizada. Vocês lembram que a gente falou que a passagem da luz, quando ela vai para um lado, que ela vai para o outro, tal, isso implica também na isomeria do composto. É o que, Júlia, que eu ia falar? Eu confundi que eu estava vendo ontem a parte de termoquímica, exotérmica. Não, é diferente, viu? Termoquímica é outra coisa, é físico-química, não é química orgânica, não. É. Então vejam só, algumas vezes o fenômeno da isomeria ele pode ser percebido na análise da fórmula estrutural plana. Isso é o que a gente chama de isomeria plana. Porém, existem situações em que a isomeria só é perceptível por meio da fórmula estrutural, que no caso é onde vai ser estudada a isomeria espacial. Tá? Por isso que ele foi dividido, tá certo? Aí na isomeria plana, vamos verificar a diferença entre os isômeros no estudo de suas fórmulas estruturais planas que a gente vê no papel, tá? Então, a mais comum, no caso, é a isomeria de função. Da isomeria plana, a mais comum é a isomeria de função, onde os isômeros eles pertencem a funções diferentes. O que são funções, professor? Lembra bem, o que são funções? É aquela característica do composto orgânico que a gente estudou. Álcool, cetona, aldeído, hidrocarboneto, cada um desses é uma função química, certo? Então, um bom exemplo aqui, deixa eu mostrar a vocês. C2, deixa eu fazer assim que é melhor. Ó, C2, H6, ó, certo? Gente, que função eu tenho aqui? Eu posso ter tanto um álcool, como eu posso ter um éter, tá? Pela presença do oxigênio. Aí vejam que legal. Nesse caso, como é que eu posso ver as estruturas? Como é que elas vão ficar? Vê só. Deixa eu desenhar aqui agora em azul. Então vejam. No caso, eu vou formar um álcool. Vocês sabem que para ter um álcool, eu vou ter que ter uma hidroxila, né? E para ter um éter, eu vou botar aqui álcool. Álcool. E para ter um éter, quem lembra como é o éter? Vai ter uma ramificação de dupla ligação com oxigênio e carbono. Ó, o éter, ele é assíntalo, ó. Lembrou? Ele fica no meio entre carbonos. No caso, o que você está falando aí seria, deixa eu ver aqui. Seria uma cetona. Seria uma cetona, que no caso fica para cima, é isso mesmo. Eu estava confundindo com o éster. Peraí, deixa eu ver como é o éster. Não, o éster ele é parecido com o aldeído, tá? Então, o éter ele vai ter um oxigênio entre dois carbonos,
Tá certo? Aí vê só como era que a gente poderia fazer o isômero aqui desse composto. No caso de álcool, ele iria ficar como? Então eu ia ter aqui, ó, CH3 ou H3C, dá no mesmo. CH3. CH2. E aqui eu completo a ligação com o OH, tá? Então, ó, vejam que aqui ele formou uma. Vou pegar aqui, tá vendo que aqui ele formou uma hidroxila, tá? Então, se eu tenho a presença dessa hidroxila, que função é essa? É um álcool, tá certo? Aí, com esse mesmo composto C2H6O, eu vou ter a formação também de um éter. Vejam, vou fazer aqui embaixo. Ó, é só inverter. Vê só que legal. Ó, H3C. Aí. Vem pra cá. O oxigênio aqui. E aqui CH3. Aqui é 3. Vê só, o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu uma inversão, ó. Esse oxigênio aqui, vou pegar azul em verdinho claro. Esse oxigênio aqui, certo? Ele veio aqui pro meio, ó. Tá vendo? E aí aconteceu uma troca desse CH2, tá? Que se ligou com esse hidrogênio aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí a gente tem a mesma fórmula molecular, porém formando compostos de funções químicas diferentes. Tá certo? Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Não. Facinho, né? Não. Vamos ver outro exemplo. Eu vou fazer assim bem pausado, porque o conteúdo realmente é pequeno, e aí quanto mais exemplo a gente vê, melhor. Vejam só esse aqui, ó. C3 H6O. Eita, ficou feio. C3 H6O. Vê só. Então, ó, a partir desse composto aqui, eu posso ter um aldeído. Tá aqui, aldeído. E posso ter uma cetona. Quem lembra? Ítalo já disse a gente, já lembrou, que a cetona ela vai ter uma dupla ligação puxando para um oxigênio, né? De um carbono, uma dupla ligação puxando um oxigênio. Isso é a formação da cetona. E a formação do aldeído, gente? Ó, eu vou ter um carbono aqui, ó, puxando para um oxigênio, puxando aqui para um hidrogênio, e aqui ele está puxando para a cadeia principal. Certo? Então, olha só. Nesse caso, como era que ficaria o nosso aldeído? Eu já vou fazer aqui direto. Ó. Vê. Se ele diz que é C3H6O, então vou botar outro C aqui e outro aqui. Tá? Aqui ele vai pegar 2 hidrogênios e aqui ele vai pegar 3. Então, ó, o meu aldeído foi formado. Tá vendo? E aí, no caso da formação aqui da cetona, como era que iria ficar? Mesma coisa, só é puxar. Se são 3 carbonos, ó, puxa um para cá. Tá feio. Ó, puxa um para cá, outro para cá. E aqui eu vou completar H3 e H3. Fácil? Pode acontecer, por exemplo, de você precisar fazer a estrutura. Veja que interessante. Então, às vezes acontece, por exemplo, uma questão do vestibular, colocar assim.
ele coloca um isômero, né? Formando um aldeído e uma cetona. E aí ele pergunta qual é a melhor fórmula molecular. No caso, ele pergunta isso aqui, ó. Eita. No caso, ele vai perguntar isso aqui. Aí você tem que ir fazendo até você descobrir. Aí agora, o que é que você precisa realmente saber? Você precisa saber como é a função. Tá certo, gente? E vejam que não é difícil. Você sabe a função, que é isso aqui. Você sabe fazer a isomeria plana. Certo? Isomeria de função. Posso prosseguir? Pode. Pronto. Isso aqui é o que a gente chama de isomeria de função. Aí, ainda como isomeria plana, a gente vai ter a isomeria de cadeia, isomeria de posição e isomeria de compensação. Certo? Então, para finalizar, vamos ver um exemplo da isomeria de cadeia. Veja que nessa que a gente viu agora, o que é que muda? O que muda é a função. Tá? No caso da isomeria de cadeia, o que é que vai acontecer? O isômero ele vai pertencer à mesma função química, porém, a única diferença que vai acontecer é o tipo de cadeia, tá? Como essa cadeia ela como é que eu posso dizer? Se comporta. Então, bem rápido para vocês verem aqui, ó. Deixa eu fazer esse composto aqui, que é C4. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó, C4. H6, não, H6 não, H8, H8O, tá? Então, você pode simplesmente tentar fazer sozinho, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser que vocês façam disso aí um isômero aldeído, eu sei que o aldeído ele tem que ter o C, ó, puxando aqui um oxigênio, puxando aqui um hidrogênio, e agora só é completar. Aí eu venho aqui, ó, completei os carbonos, certo? Aqui são 8 hidrogênios, então 2, 4, ó, 2, 4, 6, 7, 8. Então só é botar aqui, ó, 2, 4, aqui vem 3 por conta das ligações do carbono e um aqui 8. Tá feito o meu aldeído aqui, tá? E aí, onde é que o isômero de cadeia, a isomeria de cadeia entra? É quando eu pego esse mesmo composto e faço uma diferença nele. Então, vocês concordam que eu posso fazer dessa forma aqui, ó, CH3, aí eu puxo um carbono para cá, tá? Aí eu puxo esse carbono para cá com o oxigênio e aqui o hidrogênio. O que foi que eu fiz? Eu retirei, ó, dessa cadeia, vamos dizer que eu retirei um carbono desse, ó, um carbono secundário, tá vendo? Deixa eu colocar aqui o 2 para não confundir vocês. Ó, eu retirei. E esse carbono ele vai para onde, professor? Ele pode justamente vir para cá como se fosse uma ramificação. Então eu tiro esse 2, né? Tiro um hidrogênio desse e adiciono nesse carbono aqui. E aí, em vez de ficar aqui embaixo, ó, CH2 fica CH3. Ficou meio estranho esse 3, mas vou fazer aqui pequenininho. 3. Entenderam? Então, o que foi que aconteceu? Eu mudei, ó, eles são da mesma função, são aldeídos, mas o que aconteceu aqui é que eu mudei essa parte aqui da cadeia e eu tirei ela da cadeia principal. E aí
ele aqui se apresenta como uma ramificação, né? Um metil, tá? Mas é a mesma função, é o mesmo tipo de composto. Mesma fórmula molecular, mesma função, só mudei aí a organização desses grupamentos. Fácil? Pronto. Aí, Uhum. como é que pode vir também uma questão? Ele pode dar 2 compostos desse, tá? E aí ele pode perguntar que tipo de isomeria é essa? Aí você vai dizer se é uma isomeria de função, se é uma isomeria de cadeia. Deu para entender, gente? Vai ser mais ou menos assim a prova da gente. É olhar e dizer o que é. Não é tranquilo? Uhum. Pronto. Então é isso. Vamos almoçar, que eu também vou. Tá? Quando for na próxima revisão de química, a gente vai ver os outros tipos de isomeria plana. Ainda tem muita aula ainda, daqui para o dia 20. E a gente vai terminando aos pouquinhos, vai fazendo só as revisões agora. Quem foi, bebê? Beijo, tchau. Tá.